dia, pessoal. Antes de mais nada, eu queria agradecer em nome da Microsoft o convite. Estou muito honrado de poder falar com vocês hoje, nessa manhã, sobre um assunto tão interessante, tão provocativo, né? Eu recebi uma encomenda e falei, olha, provoque eles, provoque a sua audiência. Coloca caraminhola na cabeça desse povo. Né? Foi o que me disseram. E é o que eu vou tentar fazer aqui modestamente. Eu queria, antes de mais nada, também agradecer pessoalmente ao Sebrae. Eu fui empreendedor durante 8 anos da minha vida e a minha empresa nasceu nos colos do Sebrae. E foi um apoio extremamente valoroso. Nos ajudou muito lá no começo, quando éramos uma startup, onde os sócios faziam jornada dupla, trabalhavam à noite para construir um sonho, né? E o CDT da UNB e o Sebrae fizeram toda a diferença na nossa jornada. Então, sou muito grato, uma oportunidade única que eu estou tendo de agradecer a todos vocês por essa ajuda que me foi prestada lá no início da nossa empresa, muito tempo atrás. Hoje eu vendi a minha parte nessa empresa, estou na Microsoft já há alguns anos, mas não me esqueci e queria que vocês soubessem da importância que vocês têm para a economia de serviços no Brasil. Acho que é um trabalho fundamental, de extremo valor, que deve ser reconhecido, estimulado e ampliado cada vez mais. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Bom, vamos falar de internet das coisas, tá? Antes disso, deixa eu só falar um pouquinho da agenda, né? Eu vou falar do imperativo digital, que é uma ideia de contextualizar o mercado e o negócio, e vou tentar costurar aqui como que a internet das coisas se entrelaça com isso de alguma maneira. Vou tentar seguir nessa linha. Tá? E aí a gente vai conceituar o que é a internet das coisas, qual é a visão da Microsoft sobre a internet das coisas, e mostrar alguns cenários, alguns casos de utilização que a ideia aqui é que talvez vocês se inspirem, talvez nasçam ideias na cabeça de vocês, que eventualmente possam fazer a diferença para as empresas com as quais vocês interagem. Tá? Essa é a proposta. Eu queria falar, antes de mergulhar na internet das coisas, da atuação da Microsoft no Brasil, porque é muito comum, né? As pessoas pensam na Microsoft como uma empresa global, ela é a maior empresa de desenvolvimento de software do planeta, e às vezes a gente não sabe do impacto na economia brasileira. Eu queria dividir isso rapidamente com vocês. Tá? Tem alguns números interessantes aqui, né? 201 mil estudantes que tiram proveito dos programas de incentivo e conhecimento à tecnologia que a Microsoft promove, 11,6 milhões de jovens beneficiados por programas como o Youth Spark desde 2003, que são programas onde jovens empreendedores têm acesso a tecnologias Microsoft de forma gratuita para desenvolver as suas ideias e enriquecer o seu conhecimento, por exemplo, né? 239 milhões investido em ações para um Brasil melhor desde 2003, dinheiro que a gente tenta devolver para a sociedade de alguma maneira, no Brasil especificamente. Né? São 19.700 empresas que fazem parte do ecossistema de parceiros da Microsoft só no Brasil. Tá? São 2.400 funcionários apenas na subsidiária brasileira. São 9 filiais regionais. Um número que eu gosto muito é, a cada real que a Microsoft fatura no Brasil, ela faz circular mais 11 na economia. Tá? Então, é um impacto muito interessante econômico e bastante positivo. Além de investimentos em infraestrutura, né? A Microsoft é a segunda empresa no mundo que tem mais cabo puxado, cabo para interconexão de data centers e para colaborar com o melhor fluxo de dados na internet. Ela é a segunda. Né? A primeira é o Google e a terceira é uma empresa de telefonia chamada AT&T, é uma empresa americana. Né? E ela também tem feito isso no Brasil, já com uma presença de alguns data centers próprios. Tá certo? Ela, em termos de data center, globalmente, ela tem 3 vezes mais a capacidade computacional do que o seu concorrente. Né? Então, ela faz um investimento massivo na infraestrutura local também, no Brasil. Isso também está refletido no Brasil. E é isso. Né? Eu queria mostrar isso para vocês saberem da presença da Microsoft no nosso país. Bom, vamos falar agora de imperativo digital. Né? A gente está vendo aí empresas inteiras que estão sendo impactadas por entrantes digitais muito agressivos, eu diria assim. Né? Alguns negócios correndo risco de extinção, né? Alguns tiveram que se reinventar para permanecer ativos, música, entretenimento, viagens, e por aí vai. A gente falou de diversos exemplos aqui nas palestras anteriores, de negócios que tiveram que se digitalizar completamente. Tá certo? Essa onda não está mais afetando apenas alguns segmentos
mais, vamos dizer assim, mais de consumo, ela também já chegou em segmentos extremamente tradicionais, tá certo? Processo de manufatura, bancos, né? O Adriano falou sobre bancos, como eles estão sendo impactados por isso, tá certo? E a gente acredita que a digitalização ela não é mais uma opção, ela é um imperativo, por isso do imperativo digital. As empresas precisam se digitalizar. E não só arranhar essa superfície, não é só criar uma página no Facebook, não é só aceitar pedidos de entrega por um aplicativo no telefone, é digitalizar o seu core business, o núcleo do seu negócio. O que é o meu negócio e como ele pode ser digitalizado. Então, essa é a realidade que a maioria dos empresários deveria estar vivendo hoje, muitos deles já estão. Tá certo? E o que influencia esse imperativo digital? Basicamente, 3 grandes coisas, né? Redução de custos e ineficiências. Tem 2 formas de ganhar dinheiro, né? Vender mais e gastar menos. Gastar menos, aparentemente, no nosso país é uma demanda muito importante. Talvez porque os custos produtivos ou os custos de serviço ainda são altíssimos. Mão de obra escassa e por aí vai. Uma carga tributária violentíssima, entre outras coisas, né? A outra maneira é o aumento de receita, mas de preferência preservando os investimentos que eu já fiz. Então, eu não posso jogar tudo que eu tenho de ativos, essa coisa do século passado, fora. Eu preciso, de preferência, reutilizar, preservar o que eu já investi, reduzindo custos, e, em cima disso, criar novos modelos de negócio. Esse é, vamos dizer assim, a essência dos imperativos de negócio que estão conectados com a digitalização. E como é que a gente realiza o negócio digital? 3 coisas. Pessoas, que são os consumidores, os clientes. Coisas, e a gente já vai falar o que são essas coisas. Tá? E negócios. O negócio digital, segundo a Forbes, é a criação de novos modelos de negócio através da fusão do mundo físico e digital, vislumbrando uma convergência sem precedente de pessoas, negócios e coisas. Então, existe um mundo digital. E a gente precisa fundir isso com o mundo físico. A gente ainda não faz isso muito bem. E, avançando nesse campo, a gente consegue detectar e produzir novos modelos de negócio. Ok? O que faz o negócio digital diferente do e-business? Porque já teve essa onda do e-business, né? Business to business, da digitalização dos negócios em uma certa medida. É a integração das coisas. O Vinícius, no começo, falou que o microfone é uma coisa. E que esse microfone, no futuro, ele vai ser muito mais do que um amplificador da voz daquele que usa o microfone. O que isso significa? Significa dizer que, de repente, o microfone do futuro pode ajustar dinamicamente o volume da sala, baseado no volume da entonação da minha voz. Pode ser que ele dê uma pista para os organizadores do evento, do humor do palestrante, não é certo? De como ele está se sentindo naquele momento? Será que isso pode influenciar a condução da palestra em alguma medida? Será que eu posso gravar o áudio que capta nesse microfone e automaticamente traduzir isso para texto em outras línguas? A Microsoft tem alguns projetos muito interessantes que já estão até integrados no Skype, onde você fala inglês de um lado e a pessoa ouve português do outro, tá certo? E vice-versa. Então, a linguagem deixa de ser uma barreira. Isso é um exemplo de coisa, tá certo? Do mundo físico, que pode ser integrado ao mundo digital. E você, quando começa a imaginar no mundo de possibilidades que essas coisas trazem, você eventualmente vai precisar falar de Big Data, vai ter cenários que vão levar você para uma maior eficiência de diversas coisas, como, por exemplo, o funcionamento das cidades. Tá certo? Então, essa é a ideia da internet das coisas, do negócio digital. É a inserção das coisas no e-business. É mais ou menos por aí. Simples? Aparentemente, sim, mas tem um impacto tecnológico e um impacto no modelo de negócio enorme. Tá certo? Desculpe, passei demais. Então, a transformação do negócio digital, ela está extremamente ligada à importância dessas coisas, né? Que já existem, que já estão por aí. O que acontece? Hoje, uma empresa ela tem sistemas de logística, tem, às vezes, uma manufatura, tem equipamentos produzindo coisas, tem infraestrutura que eu preciso monitorar, que é o exemplo ali da escada rolante.
eu tenho código de barras, eu tenho, enfim, infraestrutura do meu próprio prédio, da minha base produtiva, do meu escritório. Todas essas coisas, elas estão hoje necessariamente desconectadas, em geral, desconectadas dos meus sistemas operacionais. Sistemas operacionais aqui, não estou falando do sistema operacional que roda no computador, do Windows, do iOS, ou seja lá qual for o sistema, do Linux. Eu estou falando do sistema que operacionaliza o negócio. Pode, por exemplo, ser um SAP Business One, pode ser qualquer outro, Dynamics, Salesforce, tá certo? Desses sistemas inteligentes que fazem parte do negócio da empresa. Em geral, a gente ainda tem essas coisas desconectadas, né? E isso tem uma consequência, que é uma visibilidade limitada da saúde do meu negócio, tá certo? Falta de dados compartilhados em insights, que podem vir através de uma estratégia, por exemplo, de Big Data, como foi comentado anteriormente, e uma eficiência mínima, ou, no mínimo, menor do que poderia ser, tá certo? Quando a gente conecta essas coisas, e aí nasce o conceito da internet das coisas, né? A gente tem uma visibilidade aumentada, uma eficiência melhorada e os dados e insights são compartilhados. Simples assim. Esse é o grande impacto na transformação do negócio em um negócio digital que a internet das coisas pode ter. Ok? Bom. E o que é a internet das coisas? Vamos explorar um pouquinho melhor esse conceito, porque uma das minhas grandes atribuições aqui hoje, o que é mais importante para mim hoje é que vocês entendam o que é essa internet das coisas, porque é muito confuso. Começa pelo nome coisa, que é muito abrangente. E é para ser assim mesmo. A temperatura dessa sala é uma coisa. O volume da minha voz é uma coisa. A quantidade de pessoas que estão aqui sentadas é uma outra coisa. Tudo isso pode ser medido. Tudo isso pode ser monitorado. A gente pode aprender com isso. São dados que vão gerar mais dados. Usando o exemplo aqui do meu colega do colega que me antecedeu. Tá? IoT, Internet of Things, ou Internet das Coisas, é uma evolução que foi possível graças ao barateamento do custo dos dispositivos. Então, o que a gente antes fazia em protoboards, eu precisava de um engenheiro eletrônico para fazer um mecanismo específico para uma determinada, por exemplo, para medir a temperatura dessa sala, ou para contar dinamicamente através de uma câmera quantas pessoas estão aqui dentro, sem precisar alguém sair contando. Eu precisava de uma tecnologia muito complexa, muito cara por trás disso, né? E quando eu precisava de automação, em geral, eu caía nesses cenários de customização eletrônica muito pesada, muito cara, que requeria muito conhecimento. Hoje, houve uma popularização, uma redução drástica do custo desses dispositivos e uma padronização. Ou seja, eu tenho diversos fabricantes que produzem os mais diversos sensores e muitos deles estão aptos a conectar numa rede Wi-Fi, por exemplo, no protocolo HTTP, com facilidade, segura ou não, para conseguir fazer um streaming, ou seja, mandar um fluxo de informações para algum lugar na internet. Tá certo? Isso foi padronizado, o custo diminuiu. Então, popularizou-se, abriu-se um leque de oportunidades muito grande. Tá? Então, internet das coisas, recorrendo aqui ao Forrester para me ajudar, que eu também não sei muita coisa, eu gosto de repetir o que os outros falam, né? São soluções conectadas que combinam sensores e inteligência para permitir que objetos e infraestrutura interajam com sistemas de monitoramento, análise e controle através das redes da internet. Esse é o conceito. Tá? Então, eu preciso de coisas que vão gerar eventos, esses eventos vão estar conectados, vão gerar dados, e em cima desses dados eu vou fazer análises que antes não eram possíveis. Tá certo? Esse é o conceito. Simples assim. Uma outra coisa interessante, esse gráfico diz muito da relevância do assunto, tá certo? O gráfico de obsolescência de tecnologias e da expectativa que certas tecnologias trazem para o mercado de acordo com o momento, né? Então, vocês estão vendo aí, na crista da onda, segundo esse gráfico é de julho de 2014, né? O cara que está lá no topo, exatamente na crista, é Internet of Things, Internet das Coisas, como vocês podem perceber. Tem uma série de outras tecnologias. Uma outra tecnologia onde a Microsoft, particularmente, tem investido bilhões de dólares em reconhecimento de linguagem natural,
Quem tem um Kinect em casa já sabe o que isso significa. É aquilo. É você se comunicar com uma máquina sem necessariamente uma interface dura, tá certo? Que ela possa compreender através dos seus gestos, através da sua fala, o que você quer que ela execute. Eu falei do Kinect, que é um exemplo de entretenimento de jogos, mas existem versões já do Kinect para que as pessoas possam desenvolver aplicações de maneira muito simples, que se utilizam dessa tecnologia extremamente complexa, está lá embarcada e pronta para ser consumida. Tá? Um outro exemplo de linguagem natural ou de biometria, vamos dizer assim, é a nova versão do Windows 10, que tem embutido já reconhecimento facial, com a câmera adequada. Você não precisa mais de senha, você olha para o computador, ele sabe que é você e autoriza o seu acesso. Qualquer empresa que desenvolve aplicativos para essa plataforma consegue consumir esse serviço. Já tem também nos nossos telefones, né? Você olha para o telefone, ele desbloqueia, você não consegue enganar ele. Não adianta colocar uma foto, porque a câmera é 3D. Então, ele sabe que é você ou não, se você está ali, ou se é uma reprodução da sua imagem. Fizeram um teste, até com uma curiosidade, né? Fizeram um teste com umas centenas de gêmeos idênticos, para ver se o sistema conseguia diferenciar, e ele diferencia. Tudo isso está ali, pronto para ser consumido. Que, aliás, é uma das aspirações da Microsoft. Ela quer ser a empresa que tem a plataforma onde esses negócios possam florescer. Você precisa de autenticação facial? Está aí no seu Windows, utilize. Você quer uma maneira fácil de conectar os dados dos seus sensores? Tem um serviço pronto aqui, plugue eles nesse serviço e você vai ter esses eventos todos sendo categorizados, organizados, armazenados, de maneira simples, para não trazer essa complexidade para as empresas. Imagina uma pequena empresa tendo que lidar com toda essa complexidade computacional por trás de um projeto de internet das coisas. Tá? Então, essa é um pouco da pegada da Microsoft. Ela quer ser essa plataforma com uma série de peças que você consegue conectar facilmente para construir uma coisa muito específica, inovadora, do seu negócio, para a sua necessidade. Por isso, do título da palestra, Internet das Suas Coisas. Ok? Bom, isso aqui é o que a gente achava que a internet das coisas era em 2010. Né? Então, vamos colocar aí VoIP, os computadores, as impressoras, os media players, vamos conectar um micro-ondas da minha casa, o meu carro, o meu refrigerador, o meu relógio, enfim. Uma série de coisas que poderiam ser conectadas à internet para produzir experiências novas. Tá certo? Hoje em dia, ficou um pouquinho mais complexo, porque muitas dessas coisas já falam a língua da internet. Muitas coisas novas estão falando a língua da internet. Quem tem um Fitbit, quem tem uma Microsoft Band, quem corre e faz upload dos dados para o seu celular e mostra isso para o seu cardiologista, por exemplo, sabe do que eu estou falando. Quem tem lá na sua casa aquela balancinha que conecta no Wi-Fi e gera um histórico do seu peso ao longo do mês, também sabe do que eu estou falando. Tudo isso é muito popular, está cada vez mais presente nas nossas vidas. Então, tem uma explosão de dispositivos e, consequentemente, de dados que estão o tempo inteiro, a maioria das vezes 24/7, conectados e enviando informações para algum lugar. Tá certo? E daí nascem cenários enormes para a construção de novos modelos de negócio. Tá? Um pouco mais de números, né? 70% do valor habilitado por Internet of Things virá de cenários business to business. Então, colaboração entre empresas aqui é chave. Né? Eu preciso pensar na digitalização do meu negócio, não só olhando para a minha empresa, mas para o ecossistema onde eu estou inserido. Quem são os meus fornecedores, quem são os meus consumidores e como eles estão se digitalizando ou não? Será que a gente precisa ignorar isso, ou seria mais interessante se a gente conseguisse coordenar uma estratégia com aquele pequeno ecossistema local onde eu estou inserido? De repente, isso pode ser uma oportunidade enorme. Né? Simplesmente conectando dois negócios que não se falam digitalmente, você já pode ter uma economia violentíssima de recurso, e daí podem nascer novas ideias. Né? Os números são assustadores. Né? 25 bilhões de coisas conectadas na internet até 2020, segundo o Gartner. É muita coisa. Haja disco, haja storage, haja big data para armazenar todas essas coisas. E mais do que isso, para fazer sentido desse mundo de informações. Né? Tirar valor disso aí. O mercado de IoT, especificamente, prevê um movimento de 1,7 trilhões de dólares em 2020, né? Naquele ano. Então, é uma coisa que está crescendo muito.
Normalmente, a internet das coisas, ela confunde as pessoas porque tem como o leque de aplicação é muito abrangente, né? Pode parecer muito grande, muito dispositivo, muito dado. Será que isso é para mim, pequena empresa, média empresa? Eu que tenho lá uma rede de 70 farmácias, por exemplo, né? Eu estava vindo para cá hoje de manhã, escutando a Band News, e ouvi um spot lá do Sebrae, um empresário que começou com uma farmácia no Nordeste e que hoje já tinha 77 farmácias e que ele estava sofrendo demais para gerenciar esse crescimento do negócio, e o Sebrae atuou com ele, mostrou para ele que ele precisava de um centro de distribuição, ele otimizou toda a sua cadeia lá, e hoje ele está conseguindo gerenciar muito bem as suas 77 farmácias, né? Mas, com certeza, ele teve lá uma explosão de dados, né? Muito enorme para lidar, uma folha de pagamento imensa, e por aí vai, né? Para esse cara, será que esse mundo de dispositivos pode parecer muito complexo? Pode sim, né? Tem um monte de opções aí, muita gente dizendo quais são as tendências, quais são as formas corretas de fazer a internet das coisas, então pode ser muito ruidoso, né? E confuso também. Então, quando a gente começa, quem pode ajudar, como que a gente recomeça, será que a gente precisa esperar a primeira onda ou não? Então, tentar esclarecer um pouco dessas coisas para vocês, tá? E mostrar por que a internet das coisas é importante. Você vai, com uma estratégia dessa, ganhar insights e agilidade, sem dúvida alguma, porque você está monitorando uma série de coisas em tempo real. Segurem a ansiedade de vocês, que a gente já vai falar de exemplos concretos, tá? Eu sei que, por enquanto, está aparecendo muita filosofia, muita teoria, mas a gente vai mostrar alguns exemplos concretos já já. Você tem insights e agilidade, isso já é o primeiro passo da inovação. Não existe inovação onde você tem uma bola de ferro presa ao seu pé, como, por exemplo, o processo da sua empresa, sua capacidade de tomar decisões. Você precisa de agilidade, de velocidade. Isso está intrinsecamente ligado à inovação. Insights, que é aquele clique, aquela oportunidade que surge, a ideia nova, que ninguém tinha pensado antes, né? Como é que eu digitalizo a padaria? Como é que eu torno o meu bairro mais inteligente, a minha cidade mais inteligente, né? Sob uma perspectiva do pequeno negócio, inclusive, né? E aí você começa a construir competitividade inovadora. Você vai ter coisas que ninguém vai ter, né? Isso traz novas oportunidades de negócio, nova receita, dinheiro novo, vamos dizer assim, não é? E acaba redefinindo a experiência para o cliente, tá certo? É esse o poder de internet das coisas e por que ele é importante. Ele é um dos veículos, e talvez o mais fundamental hoje em dia. Vocês viram lá, segundo a onda do Gartner, que está lá no pico, né? O que tem de hype agora, talvez uma das coisas mais importantes para fazer essa transformação do negócio digital. E qual que é a visão da Microsoft sobre isso? Como que a Microsoft enxerga a internet das coisas? Com bons olhos. Ela tem investido em pesquisa, ela tem, vamos dizer assim, suportado praticamente todas as coisas que falam com a internet. Então, ela tem provido serviços para agilizar esse tipo de construção de projetos. Vou dar um exemplo, que não necessariamente tem a ver com a internet das coisas, mas vamos supor que a pequena empresa queira construir uma aplicação, um aplicativo, e ela quer avisar ao cliente de que algo aconteceu. Por exemplo, que a mercadoria dele chegou na loja, aquela mercadoria que ele estava esperando, e ela quer mandar uma notificação para o celular da pessoa. Em tecnologia, a gente chama isso de push notification. Você envia uma notificação para o celular. Parece complexo de construir? Até para quem entende tecnologia, é complexo de construir. Tem um serviço pronto lá. Você pluga a sua aplicação, você fala, manda essa mensagem para mim, e ele se cuida de toda a conectividade, de todo vamos dizer assim, a infraestrutura por trás desse serviço de enviar notificações para celulares, está lá pronto. Você paga por cada mensagem que você manda, alguns centavinhos de dólar lá, e isso fica acessível, rápido e fácil de consumir. Tá, um exemplo. Então, a Microsoft tem essa visão de que a internet das coisas começa com as suas coisas. Você tem que parar e pensar o que é importante para você e como é que você digitaliza isso. Quais são as coisas envolvidas no seu negócio, tá certo? Então, a ideia é que você construa sobre a infraestrutura que já existe. Tá? Não é um projeto de trocar o parque, de mexer nos dispositivos, talvez adaptar alguma coisa, tá certo? Você pode acrescentar alguns dispositivos nos processos que já existem para monitorar esse processo. O processo não necessariamente muda, mas você passa a ter mais consciência de como o processo acontece no detalhe fino.
pode ser uma operação de logística, pode ser uma operação de manufatura, pode ser um serviço online, pode ser uma série de coisas. Pode ser, por exemplo, em software, como o usuário interage com a sua aplicação, ele clica no botão A ou no botão B? Como que eu meço isso? Como que eu entendo a experiência do usuário, né? Ao longo da cadeia produtiva, né? E que você possa, com isso, extrair mais valor dos dados que você já tem, porque muito disso você já possui, ok? Então, para dar vida para essas coisas, a gente precisa conectar isso, concentrar esses dados e extrair as informações ricas que esses dados aglomerados podem trazer. Tá? A Microsoft tem uma série de serviços para suportar isso, eu não vou entrar em detalhe aqui, não, acho que não é o foco, mas eu gostaria de mostrar para vocês aqui rapidamente como que isso influencia naqueles pilares que a gente comentou lá para a transformação digital, que são importantes, como a redução de custo, a melhoria da eficiência, captar novas receitas e por aí vai. Como é que a internet das coisas se cruza com essa estratégia de transformação do negócio em digital? Tá? No centro de estudo estão as coisas, né? Então, conectar ativos de linhas de negócio que não são conexas, díspares, para automatizar e melhorar os processos de negócio, é o primeiro passo. Isso ajuda na eficiência operacional. Monitorar e rastrear a saúde dos ativos para reduzir os custos também é importante. Por exemplo, elevadores, né? Empresas que dão manutenção em elevadores. A gente tem um caso muito famoso da ThyssenKrupp, que desenvolveu o elevador como serviço, o elevador inteligente. Eles chamam de o elevador autoconsciente. Ele diz quando ele precisa de manutenção e aonde ele precisa de manutenção, por exemplo. Tá? Coletar e projetar e proteger na nuvem um grande volume de dados dos seus ativos para análise. Esse é o primeiro passo para você começar a trabalhar a melhoria da eficiência. O segundo pilar é habilitar a inovação. Isso que a gente fez no passo anterior, por si só, já vai trazer um solo muito fértil para novas ideias. Porque você vai conhecer, talvez, alguns vértices do seu negócio que você não tinha visibilidade antes. Ok? Então, isso pode, sim, fomentar a inovação. Analisar esses dados de múltiplas fontes próximo do tempo real vai te dar uma condição de potencializar a receita muito forte. Você sabe exatamente o que está acontecendo na loja, quantas pessoas estão dentro da loja, quantas saíram, quantas compraram alguma coisa, quantas não, quanto tempo elas ficaram na frente de uma prateleira, de repente. Tá? Não precisa ser um grande comércio. Lembrem, essas tecnologias foram barateadas, não são tão complexas assim de serem colocadas juntas para fazer uma aplicação específica para um determinado negócio. Tá? Aplicar dados históricos para novos problemas para predizer com sucesso um comportamento futuro ou tendências. Ou seja, eu olho para o passado para tentar projetar o futuro, que é a Analytics, que é um dos poderes que esses dados podem trazer para a gente. E criar inteligência operacional. Como é que eu fico mais inteligente a respeito do meu negócio para ser mais eficiente, para tomar decisão rapidamente, para testar uma ideia nova e medir a eficiência dessa ideia nova a partir do primeiro minuto em que ela foi para o ar, seja um novo produto, seja uma alteração na minha linha de vendas, a forma como eu posicionei as prateleiras, enfim, seja lá o que for. Tá? O que eu posso medir com as minhas coisas. E a transformação do negócio, que é o objetivo final, né? Converter dados crus das coisas em insights acionáveis, insights que me fazem tomar decisões, né? E em resultados de negócio. Criar insights para as pessoas certas dentro da empresa, para que as pessoas possam acessar e agir sobre elas, né? De preferência numa plataforma amigável, que elas já conhecem. Alavancar análises avançadas para criar novos modelos de negócio e fluxos de receita. Tá? Isso é muito comum já, e a gente está trazendo as coisas para ajudar a compor uma nova dimensão desses dados analíticos que a gente usa para fazer predição, para evoluir o modelo de negócio. De novo, no exemplo do elevador, né, eu posso melhorar a eficiência, por exemplo, se eu tenho, nesse momento, eu tenho um elevador que tem uma série de sensores conectados, dizendo qual é a tensão no cabo, quanto tempo demorou o processo de frenagem, se a porta está abrindo na velocidade esperada ou não, quantas pessoas estão trafegando, quais são os andares mais visitados. Tudo isso está sendo medido, coletado e enviado para uma central de operações, onde a pessoa pode, por exemplo, uma coisa simples,
direcionar um técnico para fazer uma manutenção preventiva, né? Ou uma manutenção reativa, talvez. Parou de funcionar, acendeu um alerta, o sensor avisou, vai alguém lá, não precisa nem esperar o cliente ligar, tá certo? É uma das opções. E aí tem um serviço de nuvem ali no meio, que é o Azure Stream Analytics, fazendo essa avaliação daquele mundo de eventos que chegam nos sensores dos elevadores, para conseguir dizer, olha, é melhor enviar o técnico para esse lugar agora. Tá? Isso é uma forma um exemplo de melhoria de eficiência operacional. Inovação, né? Engenheiro de produto, por exemplo. Será que entender com essa precisão o funcionamento e a vida útil, a forma como os componentes do elevador se desgastam, o que sofre mais manutenção em determinados cenários, perceber, por exemplo, que um determinado produto, um elevador até 20 andares, ele tem uma vida útil muito maior do que se eu colocar ele num prédio de 50 andares, ele já começa a ter dificuldades ou me gerar muito custo. Eu posso utilizar essas informações para fazer melhorias no meu produto. Tá? Tem outros exemplos ali de acréscimo de soluções da Microsoft para fazer essa análise, que no caso dele que está aparecendo é o Power BI. Então, eu estou mandando essa informação para o engenheiro de produto, para ele ter o dashboard dele, consultar e fazer as avaliações. E, eventualmente, a transformação do negócio. A ThyssenKrupp é um grande exemplo. Eu gosto muito, porque tem a ver com um serviço que todo mundo usa todo dia, né? Mas eles vendem elevador como serviço agora. Eles cobram pela disponibilidade do serviço, e não mais pelo elevador em si. Tá certo? Que é um modelo novo. Isso mudou o modelo de negócio completamente da empresa. Eles estão monetizando uma coisa que eles não faziam antes. Por exemplo, eles conseguem predizer com uma acertabilidade enorme, com uma assertividade enorme, quando o elevador vai parar. E eles programam uma manutenção preventiva e o elevador não para. Isso é predição, ou seja, ele avalia aqueles dados históricos, compara elevadores, talvez, do planeta inteiro, que são todos que estão sendo monitorados, e aplica para aquele caso específico qual é o melhor momento para mandar um técnico lá. Né? Então, ele vende disponibilidade do serviço de transporte, e não mais elevadores e manutenção. Ok? Alguns casos, eu vou passar rapidamente aqui para o caso que eu quero detalhar com vocês, que é o caso, por exemplo, de um exemplo de aplicação na saúde. Tá? Isso aqui é um modelo, está escrito pequenininho ali, não se preocupem em ler. Eu vou traduzir para vocês mais ou menos o que está acontecendo. Né? Mas eu tenho um paciente que está em casa e ele usa alguns dispositivos, por exemplo, uma pulseirinha no braço, um medidor de frequência cardíaca, um contador de passos. Tudo isso pode ser um único dispositivo, de repente, não precisam ser vários. Né? A balança dele, que eu citei o exemplo, toda vez que ele se pesa, uma vez por dia, eu vejo qual é o peso dele. A pressão arterial, em casos de pessoas com hipertensão. Tudo isso está sendo monitorado, enviado para uma central, tá certo? Tem profissionais de saúde que monitoram uma determinada carteira de pacientes, das empresas que prestam o serviço, no Brasil seria o plano de saúde. Né? Eu consigo entender quando essa pessoa vai para o hospital, o que aconteceu no hospital, qual foi a prescrição. Tem um prontuário integrado, de repente, armazenado, centralizado. Se ele vai para um posto de saúde diferente do último hospital que ele foi, eu não perco a rastreabilidade das informações, tá certo? E eu consigo, de repente, oferecer um desconto para esse usuário do plano de saúde, caso ele tope usar esses dispositivos. Tá certo? Por que eu vou usar isso? Se você usar e me mandar essa informação, dados valem dinheiro, é ouro. Não é isso que foi dito? Se você topar, me devolver um pouco desse dinheiro, eu te dou um desconto. Vai ficar muito mais acessível para você. Por que é bom isso para o plano de saúde? Porque ele pode, inclusive, sugerir consultas para o paciente. Falar, olha, a gente observou que sua pressão está subindo toda vez na sexta-feira, 13h. O que você está fazendo? É o horário que eu estou preso no trânsito. Já pensou em, de repente, utilizar o serviço de metrô? Será que eu ouvi uma música clara? Presta atenção nesse horário. Esse horário é um horário de risco para você. Tá certo? Prevenção. O que a saúde mais quer e os planos de saúde e os hospitais querem é deixar de ser um sistema que trata doentes para ser um sistema que impulsiona a saúde. Não é isso? Que é resolver o problema antes dele acontecer. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo real de um caso que eu acho fabuloso, porque ele tem ajudado, inclusive, a salvar vidas. Eu acho que vai precisar trocar aí para o seu monitor, que o site está conectado aí, eu não estou na internet. Não? Consegue fazer isso? Por favor. Legal.
Esse é um exemplo público, qualquer um pode acessar esse endereço que está ali na web, dhpoc.azurewebsites.net, e ele tem um exemplo que foi mascarado, os dados, é um caso real, implantado, em funcionamento, que a gente mascarou os dados para poder demonstrar, porque são dados de saúde, são sigilosos. Tá? Clica, por favor, em Sign In ali, para ele entrar. Então, isso aqui seria o console do profissional de saúde que está trabalhando do outro lado. Tá certo? Então, ele vê onde é que estão os pacientes dele, rapidamente, se tem uma tendência ali de problemas, os vermelhinhos são pacientes que ela deveria contatar, porque existe algum indicador de risco ou alguma coisa fora do normal. Os verdinhos estão tranquilos, né? Clica, por favor, ali no primeiro paciente, ali, o Ben Andrews, que está aparecendo a fotinha dele ali no canto. Notem que a frequência cardíaca dele eu estou vendo online. Tá certo? Está passando ali um gráficozinho heart rate, vermelhinho. Eu sei online o que está acontecendo com ele. Essa pulseirinha que ele usa é a Microsoft Band, tem tantas outras no mercado aí, né? Mas ela tem acelerômetro também, ela consegue medir vibrações, desvios de altura, né? Entre outras coisas. Teve um caso, por exemplo, em que a enfermeira percebeu que houve uma variação diferente no acelerômetro, que após isso os sinais vitais caíram drasticamente. Por acaso, era um velhinho aposentado que morava sozinho e ele tinha sido acometido de um acidente vascular. Em 5 minutos, o socorro chegou na casa dele e salvou a vida dele. 5 minutos. Isso aqui pode ser disparado automaticamente. Por que precisa de intervenção humana? Né? Hoje, ainda parece um alerta falando, olha, você devia despachar o serviço para esse cara agora. E ela pode fazer uma checagem, de repente é um falso positivo ou não, mas a gente pode chegar num nível em que isso seja automatizado. Né? Outros dados ali, ó, análise do humor. Como é que eu sei a análise do humor? Esse cara é um cara muito ativo nas redes sociais. Eu estou monitorando e estou vendo os termos que ele está usando, se ele está falando de política, se ele está falando de economia, se ele está bravo, se ele está feliz. Eu consigo medir o humor dele. O peso dele também, ó, ao longo do tempo. Tá? Aquele primeiro bloco vermelho lá em cima, por favor. Tudo que vocês estão vendo em vermelho, tem uma linha de corte nesses gráficos, é predição. Tá certo? Eu estou vendo que a pressão dele vai aumentar no final de semana. Eu estou predizendo isso com um nível de certeza de 85%, 89%. Será que não seria bom antecipar e já agendar uma consulta para ele ir ao médico verificar o que está acontecendo? Antes do final de semana, de preferência. Tá certo? Então, o peso, eu tenho aqui uma projeção de aumento. O risco de readmissão, lá embaixo, o risco dessa pessoa precisar ser readmitida no hospital às pressas, está aumentando exponencialmente. Então, esse é um paciente que requer cuidado e precisa de atenção preventiva. Né? Então, esse aqui é um exemplo concreto do que medir essas coisas e agregar isso em serviço pode trazer diferenciais para modelos de negócio. Tá? Pensem a respeito disso e imaginem como isso pode impactar os negócios que vocês trabalham hoje e, quem sabe, a gente tem a chance de discutir algumas dessas ideias depois. Obrigado pela atenção, espero que tenha sido produtivo para vocês.